Que a graça e a paz de Jesus Cristo habite em cada coração. A Igreja Presbiteriana em Juazeiro do Norte completa 30 anos de organização. Desde o dia 31 de outubro até o dia 29 de novembro, temos celebrado as bênçãos de Deus sobre esta igreja. E o tema que nós temos refletido é as marcas de uma igreja saudável. Eu gostaria de, mais uma vez, convidar você a pensar sobre este assunto, as marcas de uma igreja saudável. A igreja é a comunidade do povo de Deus, eleito antes da fundação do mundo pelo Deus Pai, resgatada pelo sangue do Deus Filho, selada pelo Espírito Santo de Deus, a fim de adorar o Deus triuno como o único e verdadeiro Deus, Criador e Senhor dos céus e da terra. Mas essa igreja também ela foi chamada para ser testemunha de Jesus em toda a terra, fazer discípulos de todos os povos, tribos e línguas para o nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2, dos versículos 42 ao versículo 47, para refletirmos acerca das marcas de uma igreja saudável a partir da igreja primitiva, a igreja cristã, ali em Jerusalém, no primeiro século da era cristã. Em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, assim diz a palavra do nosso Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuído o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Oremos ao nosso Deus. Senhor, quebrante o nosso coração, dá-nos ouvidos para ouvir Tua voz, dá-nos coração para acolhê-la, dá-nos disposição para obedecê-la. Ó Pai, fale conosco mais uma vez, quando nós nos prostramos diante de Ti, para ouvir o que o Senhor tem preparado para nós, acerca das marcas de uma igreja saudável. Nos abençoe, em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos, temos aqui nessa passagem o retrato da igreja primitiva. Uma igreja governada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Uma igreja segundo o coração de Deus. É verdade, ela não era uma igreja perfeita, porque perfeição apenas na glória final. Mas sem dúvida nenhuma, é uma igreja modelo. É uma igreja saudável. Era uma igreja que dependia do Espírito de Deus para receber vida e saúde. Percebemos que uma igreja saudável, à luz do relato de Lucas, olhando para a igreja primitiva, é uma igreja proclamadora do nome de Jesus Cristo. É uma igreja que anuncia o nome sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Veja que no capítulo 1 de Atos, nós encontramos Jesus Cristo fazendo uma promessa para os seus discípulos, dizendo, no versículo 8, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles estavam ali reunidos no cenáculo, orando,
aguardando que essa promessa então fosse manifesta e assim o Espírito de Deus fosse derramado sobre aquela igreja, com 120 pessoas reunidas em oração naquele cenáculo. A Bíblia diz então que o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquela igreja. E a primeira reação daquela igreja foi sair do cenáculo, sair das quatro paredes e então se colocar diante daquela multidão que ali estava para a festa do Pentecostes. E aquela igreja, ela vai proclamar o nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz então, no capítulo 2, verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Esta capacitação sobrenatural de vários idiomas sendo falado, era uma capacitação do Espírito de Deus para tornar aquela igreja uma igreja que se comunicava na língua de todos os presentes naquele momento. A razão era testemunhar de Jesus, era proclamar o Santo Evangelho, o nome de Cristo. Ainda em Atos 2, 37 e 38, em resposta à pregação do apóstolo Pedro, o texto diz: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro então responde: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Aquela igreja governada pelo Espírito de Deus, habitada e controlada pelo Espírito Santo, anunciava Jesus com poder e com autoridade, de tal forma que os eleitos de Deus, naquela cidade, naquela multidão, ouviam, atentava aquelas palavras, e o Espírito de Deus produzia arrependimento e fé na pessoa de Jesus. O texto diz que eles tiveram seus corações tocados, comovidos, porque era obra do Espírito Santo de Deus atuando naquela igreja. Uma igreja que pregava, uma igreja que testemunhava o nome do Senhor e Salvador Jesus. Nos versículos 40 e 41, lemos: com muitas palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, foram incluídos, foram então recebidos na comunhão do corpo de Cristo, da igreja visível do Senhor Jesus Cristo. Há duas palavras eu gostaria de chamar a sua atenção, que andam de mãos dadas no Novo Testamento. São elas: a palavra querigma, normalmente traduzida por pregação, por proclamação, aponta para o anúncio audível e inteligível da mensagem do Evangelho. E a palavra martíria, traduzida por testemunho, que significa modo de viver. Cristo estava então está edificando uma igreja que possa proclamá-lo de forma audível, inteligível em todo o mundo, mas que ao mesmo tempo pudesse ser demonstrado através da vida autêntica de um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Paulo expressou isso muito bem quando ele disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A igreja primitiva, a igreja em Jerusalém, era uma igreja que tinha a marca do anúncio do Evangelho. Era uma igreja que proclamava o Evangelho do Senhor Jesus. Quando, em razão da morte de Estevão, e houve aquela grande perseguição naquela igreja, a Bíblia diz, no capítulo 8 de Atos: entre mentes os que foram dispersos iam por toda a parte, fazendo o quê? Não lamentando, não se queixando da perseguição, mas iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Era uma igreja pregadora, era uma igreja que proclamava a mensagem do Santo Evangelho, do nome de Jesus Cristo. Aqui está uma marca de uma igreja saudável. Meus irmãos, Jesus Cristo está forjando uma igreja que tem autoridade para falar,
mas uma igreja também que tem autoridade porque vive segundo aquilo que prega. Um dos perigos enfrentados pela igreja é sermos uma igreja que prega de maneira fiel a palavra de Deus, que tem um bom conteúdo, que tem um ensino relevante, mas não tem vida com Deus. Isso leva a igreja à soberba intelectual, ao orgulho, à arrogância, destrói a piedade e torna a igreja como um vale de ossos secos. Não basta termos estruturas bonitas, precisamos da vida de Deus. Não basta termos colunas de mármores, precisamos do Espírito de Deus. Por outro lado, uma vida supostamente piedosa, com sinceridade, com devoção, destituída de uma boa teologia, destituída do conhecimento da palavra de Deus, destituída do sólido ensino da palavra de Deus, do zelo pela Sagrada Escritura, provocará também uma enxurrada de atividades e ações em nome de Deus, mas sem a presença, sem o conhecimento real do verdadeiro Deus. Portanto, meus irmãos, o desafio para a Igreja Presbiteriana em Juazeiro do Norte e para todos nós que fazemos parte da Igreja de Cristo, qual é o desafio? O desafio é termos uma pregação fiel do Evangelho de Cristo, alicerçada, ornada por uma vida piedosa, proclamarmos a fé cristã, mas também praticarmos a fé cristã. O pastor Ronaldo Lidório, quando esteve aqui em Juazeiro do Norte, em 2019, pregando na cruzada Verdade e Vida, ele contou um testemunho que tocou o nosso coração. Eu gostaria que você atentasse para este exemplo. Trata-se de um juiz cristão no interior da China. Esse homem foi preso, acusado de ser um cristão que praticava a evangelização em sua pequena cidade, para que fosse humilhado, para que fosse envergonhado publicamente. Ele foi levado a pé e algemado por alguns policiais, da sua casa até a central de polícia. Quem observou aquela caminhada testemunhou que todos estavam cabisbaixos, envergonhados, constrangidos pela prisão de um homem de tamanha nobreza, de tamanha importância para aquela cidade, tão querido por aquele povo, a multidão por onde ele passava, os soldados que o conduziam, todos cabisbaixos. A multidão por onde ele passava estava de cabeça baixa, constrangida. O único com a cabeça erguida era aquele juiz, que à medida que caminhava, levantava também suas mãos e gritava: eu amo o Senhor Jesus, eu amo o Senhor Jesus. Essa é uma marca de uma igreja saudável, uma igreja que prega fielmente o Evangelho, mas uma igreja que testemunha fielmente o Evangelho, que vive de maneira autêntica e coerente com a mensagem que prega. Esta é uma marca da igreja primitiva. Essa também deve ser uma marca da Igreja Presbiteriana de Juazeiro do Norte. Segunda marca, versículo 42. O texto diz que aqueles cristãos, aqueles primeiros cristãos, perseveravam, se devotavam, se dedicavam à doutrina dos apóstolos, a doutrina ensinada pelos apóstolos como veículos da revelação de Deus. A igreja de Jerusalém nasce sob a autoridade da Sagrada Escritura. A doutrina dos apóstolos representa o correto ensino da palavra de Deus. Eles tinham o Antigo Testamento e explicavam o Antigo Testamento à luz do Evangelho, à luz das promessas acerca do Messias. Mas eles também, autorizados por Deus, falavam de maneira inspirada acerca da pessoa e da obra de Jesus, até que a revelação completa de Deus foi encerrada no final do século I. A igreja estava ali ouvindo atentamente o ensino, cada palavra ensinada, cada sermão, cada estudo. A igreja estava ali ouvindo atentamente. A igreja foi então fundamentada na eterna,
na inspirada, infalível, suficiente Palavra de Deus. Meus irmãos, a Igreja de Cristo não pode andar na escuridão. A Igreja de Cristo, ela anda na luz da Palavra de Deus. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Quando o apóstolo Paulo escreveu para o seu filho na fé Timóteo, no capítulo 3, versículo 15 da primeira carta, Paulo diz: Timóteo, se eu demorar, você saberá como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, sustentáculo da verdade. Esta é a natureza da igreja. Ela é coluna, ela é pilar, ela é baluarte, ela é fundamento da verdade. A verdade é a verdade que salva a igreja, mas também é a verdade que edifica a igreja, que santifica a igreja. Meus irmãos, diante disso nós percebemos o grande perigo de uma igreja que tolera o falso ensino, que tolera heresias, que tolera falsas doutrinas. O Senhor Jesus criticou de maneira severa a igreja de Pérgamo, lá em Apocalipse capítulo 2, por ser uma igreja que tolerava os falsos mestres, que estavam ensinando falsas doutrinas no seio daquela comunidade. Apocalipse 2, 14 e 15. Tenho, porém, contra você, disse Jesus, algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Jesus criticou e repreendeu aquela igreja, como também fez com a igreja de Tiatira, por tolerar uma mulher intitulada de profetisa, chamada Jezabel, que ensinava aos membros da igreja a praticar a imoralidade. Tenho, porém, contra você, disse Jesus, o fato de você tolerar essa mulher Jezabel, que se declara profetisa. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição, a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Essas duas igrejas foram duramente repreendidas por Jesus, por admitir em seu seio falsos mestres, falsos profetas, dar o púlpito, dar lugar para o falso ensino naquelas igrejas. Devemos ser pacientes e tolerantes, mas nunca ao preço de comprometermos o ensino claro do Evangelho de Jesus Cristo. A igreja só pode ser santificada pelo poder da palavra de Deus. Jesus Cristo disse na oração sacerdotal: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Uma igreja saudável vive conforme a verdade, trata de maneira dura com seu próprio pecado. Nada arruína mais a vida espiritual de uma comunidade do que permitir que o falso ensino e os pecados permaneçam sem ser tratados como deveriam. Lemos na Bíblia que quando Acã desobedeceu a Deus, toda a comunidade de Israel sofreu as suas consequências. Uma nação derrotada por causa do pecado de um homem que não foi confessado. Pecado oculto, escondido, não arrependido. Esse é o grande mal para atacar a saúde de uma igreja e se constitui tropeço espiritual para os demais crentes, entristecendo o Espírito Santo de Deus. Acaba espalhando doença no meio da igreja. Uma igreja saudável persevera na doutrina dos apóstolos, amando a palavra de Deus e obedecendo a palavra de Deus. Esta era também uma marca da igreja em Jerusalém. Terceira marca, encontramos ainda no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu quero me concentrar agora na marca da oração. A marca da oração dessa igreja. Era uma igreja de oração.
Meus irmãos, o evangelista Lucas, desde o primeiro livro, quando ele escreve sobre a vida e a obra de Jesus, ele dá uma atenção especial à vida de oração de Jesus Cristo. Ele começa com Jesus Cristo orando ali no seu batismo e conclui com Jesus orando na cruz do Calvário. Lucas dá uma ênfase à vida de oração de Jesus, mas também Lucas vai dar ênfase à vida de oração da igreja de Jesus. Vejamos, desde o capítulo 1, nós encontramos uma igreja no cenáculo, reunida, todos juntos, fazendo o quê? Capítulo 1, 14, todos perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A igreja no cenáculo, orando, aguardando a vinda, a promessa do Espírito de Deus. Mas ainda, no capítulo 1, versículo 23 e 25, então propuseram 2 nomes para substituir a vaga de Judas Iscariotes. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Veja como é que eles conduziram esse momento de eleição. E orando disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolheste. É uma igreja que orava para tomar cada decisão na sua comunidade. Atos 4, encontramos mais uma vez a igreja em oração, enquanto Pedro e João estão ali sendo perseguidos, maltratados por causa da sua fé. A igreja está orando ao Senhor. E uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, em uma só voz, levantaram a voz a Deus, dizendo: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Senhor, olha para as ameaças que eles estão fazendo ao teu povo. Senhor, dá-nos coragem e ousadia para continuar anunciando que Jesus é o único Senhor. No versículo 31 do capítulo 4, nós ouvimos a palavra de Deus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Meus irmãos, era uma igreja banhada pela oração. Capítulo 6, os apóstolos vão passar o ofício, a função da distribuição dos alimentos para as viúvas e necessitadas naquela igreja, para os diáconos. E quanto a eles, eles dizem: quanto a nós, nos consagraremos à oração e à palavra, e ao ministério da palavra. Era uma liderança de oração, era uma liderança que oravam. Capítulo 7, encontramos o primeiro mártir do cristianismo, Estevão sendo apedrejado enquanto testemunha de Jesus Cristo. E o texto diz: enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, expirou e morreu. Pedro, enquanto estava hospedado na casa de Simão o curtidor, quando foi buscado por mensageiros emissários de Cornélio, para levar a mensagem até a casa de Cornélio, o que ele estava fazendo lá, na casa de Simão o curtidor? O texto diz: Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Atos 13. Para a igreja escolher missionários, levantar missionários para enviar as viagens missionárias ao avanço daquela igreja, eles oravam. O texto diz: adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo diz: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. A igreja não enviava missionários, não levantava obreiros, sem antes dedicar um tempo de oração para receber de Deus direcionamento para aquela missão. Atos 14, versículo 23, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros,
A igreja não elegia presbítero sem antes orar e jejuar, buscar a direção de Deus. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Capítulo 16, Paulo está em viagem missionária e chega na cidade de Filipos. E no sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Um dos primeiros lugares que eles queriam encontrar era um lugar reservado para a oração. Atos, capítulo 16, 25, ainda em Filipos. Paulo e Silas estão presos ali em Filipos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E finalmente, quando nós chegamos no capítulo 27 do livro de Atos, encontramos Paulo naquela viagem perigosa para Roma. E o texto diz, Paulo testemunhando da sua intimidade com Deus, ele diz: porque nessa mesma noite, um anjo de Deus, a quem pertenço, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhes deu todos que navegam com você. A igreja entendeu: orai sem cessar. A maneira como Ananias identificou que Paulo agora, o Saulo perseguidor, agora havia se tornado um homem novo, um homem transformado, quando Deus aparece a Ananias e diz: levante-se e vá à rua que se chama direita, na casa de Judas, procure um homem de Tarso chamado Saulo. Mas Senhor, esse homem é um perseguidor, esse homem é uma ameaça para os cristãos. E o Senhor diz: ele está orando. A oração do apóstolo Paulo, a atitude de quebrantamento diante de Deus, era um sinal claro para Ananias, que aquele velho Saulo havia sido transformado pelo poder do Evangelho. A igreja sabia que antes de proclamar a mensagem com poder, precisava humildemente depender da graça de Deus. Não podemos prevalecer diante dos homens se primeiro não prevalecemos na comunhão com o nosso Deus. Era uma igreja de oração. Mas ainda, no versículo 42 ainda, o texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Destaque aqui para a palavra koinonia, comunhão. Era uma igreja marcada pela profunda união entre os irmãos. Esta é mais uma marca de uma igreja saudável, uma igreja que vivia em comunhão, uma igreja marcada pela profunda união entre os irmãos, uma igreja marcada pelo cuidado, pelo serviço mútuo, uma igreja que amava e servia uns aos outros. O que essa igreja está fazendo? Nada mais do que o que aprenderam do Senhor Jesus. Os apóstolos estão liderando essa igreja e eles aprenderam a Jesus a servir, a amar uns aos outros, a partir da vida de Cristo. Jesus, na quinta-feira, antes da paixão, antes da sexta-feira, quando ele seria entregue para a morte, naquele gesto de amor e humildade, ele lavou os pés dos seus discípulos e disse: ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo. Como eu fiz, vocês façam também. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. O que está acontecendo aqui na igreja primitiva? Eles estão praticando o que aprenderam de Jesus. Eles estão lavando os pés uns dos outros. Nisto, Jesus diz: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. O amor é a evidência do verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. O amor é essa poderosa ferramenta de evangelização. Os crentes estavam juntos, eles amavam estar juntos, eles partilhavam a vida, eles partilhavam as suas casas, eles visitavam uns aos outros, eles se banqueteavam juntos, eles cuidavam uns dos outros, eles partilhavam a vida e os bens. A igreja era aquele lugar de comunhão, de aceitação, de perdão, de cura, lugar de restauração. O versículo 44 diz: todos que creram estavam juntos, unidos, tinham tudo em comum.
Aí você pode pensar, será que era uma igreja homogênea? Somente de judeus? Somente de ricos? Somente de pobres? Somente de negros? Somente de brancos? Não. Haviam todo tipo de pessoas ali. Havia intelectuais, havia gente simples, havia judeus e gentios, jovens e velhos. Mas havia um que unia a todos, Jesus Cristo. A igreja estava encantada com Jesus Cristo. Isso revela, meus irmãos, que a nossa desunião como povo de Deus não tem como razão o princípio sociológico, étnico, político, econômico, mas sim teológico, moral, espiritual. É a carnalidade no meio do povo de Deus que impede do povo de Deus andar de mãos dadas. É o desejo de sobressair acima dos outros, na inteligência, na posição, no poder. O motivo maior da nossa desunião como igreja é espiritual. É a carência profunda de conhecermos mais e mais do nosso bendito Salvador Jesus. O texto diz que essa igreja louvava a Deus de casa em casa e no templo. O templo era o lugar do culto formal, litúrgico, com toda a sua organização. Nas casas, eram os encontros informais, os encontros mais abertos para conversas, para o compartilhar da vida. O verso 32 diz... era um só coração, cardia, afetos, e uma só alma, psique, pensamentos, coração e alma. A mensagem cristã da unidade é: somos diferentes, mas somos irmãos. Somos diferentes, mas estamos unidos no amor de Jesus. Divisões, partidarismo, orgulho, competição no corpo de Cristo sempre será um problema de ordem espiritual. Meus irmãos, o versículo 45 nos diz que eles vendiam suas propriedades. Não havia nenhuma lei impondo-os a fazerem isso. Não havia ninguém obrigando-os a fazerem isso. A propriedade privada era garantida para eles, mas de maneira espontânea e voluntária eles vendiam suas propriedades e bens. Aqueles que tinham mais olhavam para aqueles que tinham menos e se compadecia de maneira voluntária pelo poder do Espírito de Deus operando neles. À medida que alguém tinha necessidade, eram supridas todas elas. Eles estão vivendo conforme a oração de Jesus em João 17, a fim de que todos sejam um, ó Pai. E como Tu, ó Pai, estás em mim e eu em Ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, disse Jesus, Tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que Tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Veja que coisa maravilhosa. O Pai derramando o seu amor no Filho, o Filho derramando o seu amor nos seus discípulos e os seus discípulos derramando amor uns para com os outros. Comunhão na alegria, comunhão no trabalho, comunhão no sofrimento. Era uma igreja que aprendeu a viver em comunhão. Essa é, então, a quarta marca de uma igreja saudável. Mas em quinto lugar, nós encontramos ainda nos versículos 46 e 47 o texto dizendo: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Versículo 47, o início dele: louvando a Deus. Destaca essa palavra, louvando a Deus. Era uma igreja adoradora. Os crentes viviam na presença de Deus, em louvor, em adoração. Como dizia Calvino, corandel, na presença de Deus, perante a face de Deus. Era uma igreja que transbordava de alegria e felicidade diante de Deus e dos seus irmãos. Celebrava as coisas comuns da vida, as bênçãos, as refeições diárias eram compartilhadas. Os crentes traziam nos lábios sorrisos, ao invés de queixas e murmuração.
enfrentavam as dificuldades com alegria, com fé, com confiança em Deus e solidariedade uns para com os outros. O culto naquela igreja era a sua vitrine. O culto naquela igreja era a grande demonstração do quanto eles estavam juntos diante de Deus. Meus irmãos, era um culto vibrante, era um culto alegre, era um culto reverente, focado na pessoa e nas obras do Deus da redenção. Eles louvavam a Deus no templo, diariamente, e em casa, e nas casas. A vida de Deus transbordava na vida da igreja. Deus estabeleceu os meios pelos quais podemos estar em contínua comunhão com Ele. Cultos públicos, o culto público, o culto congregacional, é meio de graça. A oração, a meditação na palavra, pessoal, familiar, comunitária, meio de graça. A participação nos sacramentos, batismo e ceia do Senhor, meio de graça. Cristãos que deixam de usar esses meios acabam por decair espiritualmente, como a brasa que vai se apagando. A negligência destes meios de graça abre porta para a decadência espiritual e moral de uma igreja. Era uma igreja adoradora, vivendo na presença de Deus. Mas ainda em sexto lugar, outra marca da igreja saudável aqui em Jerusalém. Versículo 47 nos é dito: contando com a simpatia, contando com a graça. A igreja caiu na graça, no favor, na estima de todo o povo. Uma igreja cultural e socialmente relevante na sociedade daqueles dias. A igreja de Jerusalém desfrutava de uma boa reputação na cidade. Os crentes davam um testemunho irrepreensível. Era uma referência para os não crentes. Quando as pessoas chegavam na igreja, elas eram acolhidas com alegria e profunda simpatia. A igreja era a comunidade do acolhimento. A graça de Deus não os isolava, mas conectava-os com os perdidos, e eles atraíam os perdidos para si. Tornava-os acolhedores, simpáticos. Era uma igreja cultural e socialmente relevante, engajado na sociedade, exalava o bom perfume de Cristo. E finalmente, uma última marca aqui nessa igreja, versículo 47, enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Era uma igreja que crescia diariamente e naturalmente. Meus irmãos amados, quando uma igreja não está crescendo, quando uma igreja fica estagnada no tempo, geralmente nós fazemos a pergunta errada. A pergunta errada seria: o que podemos fazer para esta igreja voltar a crescer? Essa não é uma boa pergunta. A pergunta correta é: o que é que está impedindo o crescimento desta igreja? Onde é que está a enfermidade desta igreja? Será que é na doutrina? Será que é na moral dessa igreja? É nos relacionamentos? É no ministério, no engajamento, no trabalho? Sabe por quê, irmãos? Árvores saudáveis crescem, animais saudáveis crescem, seres humanos saudáveis crescem, igreja saudável cresce. Crescimento é resultado de saúde. Enquanto a igreja crescia em graça, Deus a fazia crescer em número. Qualidade produz quantidade, naturalmente. Quando a igreja planta e rega, Deus dá o crescimento. Quando a igreja vive o que prega no poder do Espírito Santo de Deus, Deus a faz crescer. Que estas marcas possam ser buscadas pela IPB em Juazeiro do Norte, por cada membro, por cada criança, adolescente, jovem, marido, esposa, pais, filhos, anciãos, por toda essa igreja. Jim Elliot, Marte, missionário Marte entre os Auca, no Equador. Em uma carta que escrevera à sua igreja na América do Norte, ele concluiu com as seguintes palavras: viva de tal forma que ao chegar o dia da sua morte, nada mais tenha a fazer para Deus
a não ser morrer. A não ser morrer para Deus. Você viveu de maneira tão plena para Deus, que quando chegar o último dia, a única coisa que você vai fazer é apenas morrer. Morrer com aquele sentimento de Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O missionário britânico Charles Studd disse: apenas uma vida, logo passará. Apenas o que foi feito para Cristo permanecerá. Que Deus abençoe a IPB em Juazeiro do Norte. Oremos ao nosso Deus, invocando sua bênção. A igreja completa 30 anos. Eu pensei em orarmos, fazendo uma oração com 30 pedidos ao Senhor. Senhor Deus, queremos ser sal e luz dessa terra. Pai Celestial, faz-nos seguidores de Cristo, maduros e capacitados para toda boa obra, vivendo sob o controle do Espírito Santo e não das nossas paixões egoístas, vivendo sob a direção da Tua Palavra, não seguindo a intuição do nosso coração, vivendo sob a motivação do amor a Cristo, não em defesa da nossa própria honra, vivendo sob a motivação do amor a Cristo, vivendo em total submissão ao senhorio de Jesus, não confiando em nosso dinheiro, em nossa força ou em nossa sabedoria, vivendo para exalar o bom perfume de Jesus a partir da nossa casa, vivendo com fidelidade à nossa família, vivendo como pacificadores em tempo de adversidades, vivendo para consolar os que choram em razão das aflições desta vida, vivendo para perdoar os que nos ofenderam, pois a nossa dívida já foi paga na cruz, vivendo como servos, sempre prontos a ajudar aqueles que necessitam de nós, vivendo de modo digno, sem barganhas com Deus, nem com os homens, vivendo em santidade, jamais aprovando o pecado, a começar em nós mesmos, vivendo como membro fiel, comprometido com a Igreja de Deus, vivendo para usar os dons e talentos na igreja e na sociedade, vivendo com humildade para aprender, sempre com os irmãos, vivendo em submissão àqueles a quem Deus nos colocou sob liderança, vivendo com disposição de suportar o ódio e a perseguição por causa de Cristo, vivendo em prontidão a oferecer a vida por Cristo e pelos irmãos, que jamais alguém se afaste de Jesus por causa do nosso mau testemunho, que tenhamos humildade para pedir ajuda quando cairmos, que estejamos dispostos a reconhecer nossas fraquezas diante de Deus, diante dos homens, que tenhamos coragem para testemunhar de Cristo onde estivermos, mesmo que o preço seja alto, que sejamos famintos por Deus e pela Sua Palavra, que tomemos a iniciativa de evangelizar, acompanhar os novos, fundamentar os discípulos de Cristo na fé, que a nossa vida seja sal dessa terra e luz desse mundo, que o nosso caráter seja moldado à semelhança de Cristo, que a nossa maior tristeza seja pecar contra Deus, que a nossa maior alegria seja deleitar-se em Deus e fazê-lo conhecido, que tenhamos a consciência da brevidade da vida e que estamos a um passo da eternidade, que no dia do nosso funeral alguém diga: esta pessoa serviu a Deus em sua geração, ela foi uma bênção na sua família, foi uma bênção em sua igreja, foi uma bênção para o mundo, em nome de Jesus, pela sua graça, para a sua glória. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a IPB em Juazeiro do Norte. Amém.